Qual foi a maneira mais engraçada que você já se vingou de um professor? Minha professora de matemática era completamente obcecada por profissionalismo. Ela tratava nossa sala como se fosse um escritório de uma empresa enorme, e não um lugar cheio de adolescentes cansados sobrevivendo com café gelado e 4 horas de sono. Até que um dia ela inventou uma regra nova: nenhum movimento desnecessário durante a aula. No começo, pensamos que ela só queria impedir que as pessoas levantassem enquanto explicava a matéria. Mas não. Ela realmente queria dizer movimento nenhum. Deixou o lápis cair? Problema seu. Precisa pegar um lenço? Espere o sinal tocar. Quer apontar o lápis? Deveria ter feito isso antes da aula. A situação ficou absurda quando um garoto levantou por alguns segundos para esticar a perna porque estava com cãibra. Ela deu detenção para ele por criar distrações. Depois disso, a sala inteira passou a odiar aquela regra. Naquela mesma noite, minha amiga Ana criou um grupo chamado Operação Manequim. O plano era simples. Na manhã seguinte, todo mundo entrou na sala como se fosse um robô. Ninguém conversava. Ninguém demonstrava expressão alguma. Quando chegamos às carteiras, todos sentamos praticamente ao mesmo tempo. A professora já ficou desconfiada. Então a aula começou. E ninguém se mexeu. Literalmente, ninguém. Todo mundo ficou completamente imóvel, obedecendo exatamente a regra que ela tinha criado. Um garoto deixou a calculadora cair no chão. Em vez de pegar, ficou encarando ela durante uns 20 minutos, como se tivesse acabado de perder um companheiro em combate. O cabelo da minha amiga Júlia grudou no brilho labial. Ela nem tentou tirar. Simplesmente aceitou o próprio destino. No começo, a professora parecia satisfeita. Dava para ver no rosto dela que estava pensando. Finalmente aprenderam. Só que depois de alguns minutos começou a ficar estranho. Um garoto perto da janela precisou espirrar, mas levantar o braço poderia ser considerado um movimento desnecessário. Então ele simplesmente espirrou pra frente direto na própria carteira e continuou parado como se nada tivesse acontecido. Pouco depois, a barriga de alguém roncou tão alto que todo mundo ouviu. O garoto não reagiu. Continuou completamente congelado, olhando para frente enquanto provavelmente morria de vergonha por dentro. A professora começou a perceber que alguma coisa estava errada. Parou no meio da explicação e disse: "Ok, vocês podem se mexer normalmente." Ninguém se mexeu. Ela esperou alguns segundos. "Eu disse que vocês podem se mexer." Nada. 30 alunos completamente imóveis. A sala parecia uma exposição de manequins. Foi então que aconteceu a melhor parte. O lápis de uma garota começou a rolar lentamente pela carteira. Todo mundo acompanhou o lápis apenas com os olhos. Nenhuma cabeça se mexeu. O lápis chegou até a borda e caiu. Ninguém reagiu. A professora perdeu a paciência. "Pega o lápis!" A garota da primeira fileira levantou a mão muito devagar. Sem mudar a expressão, respondeu: "Desculpe, professora, eu não queria criar distrações." Naquele momento, quase perdemos tudo. A sala inteira queria explodir de rir, mas ninguém podia quebrar o personagem. Tinha gente literalmente tremendo enquanto tentava segurar a risada. A professora ficou vermelha. Começou a gritar que aquilo era desrespeito, que estávamos zombando da autoridade dela e que todos receberiam consequências. Quanto mais ela gritava, mais engraçada ficava a situação. Porque enquanto ela tinha um colapso na frente da sala, nós continuávamos perfeitamente imóveis e em silêncio. Até que o diretor apareceu na porta. Aparentemente, alguém no corredor tinha ouvido os gritos. Ele entrou e encontrou uma cena completamente absurda. De um lado, nossa professora furiosa. Do outro, cerca de 30 alunos sentados perfeitamente retos, imóveis e sem falar absolutamente nada. Ele olhou em volta tentando entender. Foi quando a mesma garota da primeira fileira levantou lentamente a mão. Depois apontou para o cartaz de regras preso na parede. Lá estava escrito: "Nenhum movimento desnecessário." O diretor ficou olhando para o cartaz por alguns segundos. Depois olhou para nós. Depois para a professora. E dava para ver claramente que ele estava fazendo o máximo possível para não começar a rir. Ninguém recebeu detenção. Ninguém foi suspenso. E ninguém precisou explicar a Operação Manequim. Na manhã seguinte, entramos na sala e percebemos imediatamente uma coisa diferente. O cartaz ainda estava na parede, mas aquela regra específica havia desaparecido. Então, tecnicamente, nós não desobedecemos à professora. Muito pelo contrário. Nós nos vingamos dela nos tornando, por um dia inteiro, a turma mais obediente que ela já teve.